Salve galerinha! Voltamos aí, people, para continuar o nosso assunto. Agora é hora de falar de AGO e AGE, Assembleia Geral Ordinária. Ordinária, não são ações ordinárias, não é a mulher, a ex-mulher, né? Ordinária, às vezes o camarada fica bravo e chama aí a ex-namorada de ordinária, não é esse caso, certo? Já por outro lado aí, a Assembleia Geral Extraordinária, sim, é uma convocação extraordinária, foge do normal. A gente vai falar disso tudo aí, vamos trazer isso claro aí para sua ideia, para que você entenda o que é a Assembleia e quando que o gestor, o administrador, lembra, o administrador é responsável por tudo que acontece, se DM é ele que leva, né, naquele lugar. É ele que se lasca, é ele que se ferra, então ele também tem que convocar a Assembleia em alguns casos. E que Assembleia é essa que ele organiza? Como eu falei, tem primeiro uma delas, a famosa AGO, e depois nós temos a AGE. Vou deixar a AGE aqui para a gente falar dela depois, que agora é hora de falar da AGO, Assembleia Geral Ordinária. Essa assembleia ela precisa acontecer, a ordinária, uma vez ao ano. Quantas, professor? Uma vez ao ano. Qual o objetivo da Assembleia Geral Ordinária? Primeiro deles, demonstração contábil. O que é isso? Fiscalizar. O pessoal mais antigo aí vai lembrar do Zorra Total, lá o Severino, que ele ficava cara crachá, cara crachá, cara crachá, cara crachá. E assim por diante. Se não lembra, dá uma pesquisada aí no YouTube também, que tu vai achar. Ou esquece, o professor tá ficando velho mesmo, é só uma piada de mais aí um tiozão. Aquela piada de tiozão, como aí algumas crianças já começam a falar para mim. Mas a ideia, então, da AGO é esse demonstrativo contábil. Olha só, o administrador, ele fez isso, isso, isso. Ele utilizou dinheiro do fundo ali na taxa de administração para fazer isso, isso e isso. Aqui está o demonstrativo de tudo que foi gasto, de tudo que foi feito, de qual o resultado. E aí, aprovado, sim ou não? Sim, não. Aí vai ser decidido por quem? Pela AGO, pela Assembleia Geral Ordinária. Lembra que um fundo é semelhante a um condomínio? No condomínio, se você reside em um condomínio ou já residiu, tem aí a Assembleia também, onde o síndico ou a empresa ali que cuida, né, que administra o condomínio, manda reunir a galera, tem aí uma necessidade de uma minoria, no mínimo, e caso não atinja aquela minoria até tal horário, toca-se mesmo assim, ali é decidido tudo. Aquela galera que não participou tem que acatar tudo que foi decidido na AGO. Então assim, olha, mas eu não concordei, tá? Tu foi na AGO e questionou? Não, então vai ter que me engolir, como diria o Zagallo. Mas a ideia, então, da AGO, Assembleia Geral Ordinária, é você apresentar o demonstrativo contábil do exercício. O que é o exercício, né? Estamos próximo aí, né? Teve a prorrogação da entrega da declaração de imposto de renda e você tem que fazer a declaração de imposto de renda referente ao exercício do ano anterior, ao período do ano anterior e o que foi feito. Essa demonstração contábil, essa AGO, ela tem que ser convocada até 120 dias após o exercício. Qual é o exercício? Olha, talvez 31 de dezembro. É obrigatório? Não, pode ser diferente, mas imagine que foi 31 de dezembro, então 120 dias depois é o prazo máximo para que o administrador convoque a AGO, Assembleia Geral Ordinária, apresente ali os demonstrativos, normalmente isso é enviado com antecedência, e ali digam se está aprovado ou não, e aí segue, cumpre o rito legal. Perfeito, professor. E aí, só isso? Só isso. AGO, só isso. Uma vez por ano, AGO. Todo e qualquer tipo de convocação que aconteça fora da AGO, ele é chamado de convocação extraordinária. Então, é uma Assembleia Geral extraordinária. E por isso que nós temos aqui a AGE. Tudo que não for AGO, que não for para demonstração contábil, é AGO. Tem alguns fundos, algumas entidades que precisam fazer assembleia também para aprovar algumas coisas, que eles fazem no mesmo dia. AGO e AGE, né? Chama para resolver mais coisas. Mas assim, se eu não utilizei aí para demonstrativo contábil, se não foi naquele dia específico, é tudo AGE, Assembleia Geral Extraordinária. Para que eu preciso chamar uma Assembleia Geral Extraordinária, por exemplo? Olha, para trocar o gestor, o administrador diz assim, não estou gostando aí do cara que está administrando, está comprando e vendendo. Ou o cara simplesmente pediu para sair, eu vou ter que trocar. Então eu preciso convocar uma Assembleia Geral Extraordinária.
para mudar o administrador, ou seja, assim, ó, eu estou saindo, não vai mais ser a Francesca Educação Financeira aí que administra esse fundo, vai ser uma outra empresa. Então eu também preciso convocar a Assembleia Geral Extraordinária para que eles aprovem essa mudança. Vou trocar o custodiante. Lembra o que é o custodiante? É o cara que custodia, que fica com os títulos guardados. Preciso também chamar a Assembleia e ter aprovação. Aumentei a taxa de administração. Para eu aumentar, eu preciso que a Assembleia Geral Extraordinária aprove. Se não aprovarem, não dá. Tá, professor? E se eu quiser baixar? Se eu quiser baixar, eu não preciso convocar a Assembleia. Por que não? Lembra que a ideia das regras que vem, inclusive, da CVM, aquela normativa lá, CVM 555, é a bíblia aí dos fundos de investimento, né? Não precisa ler, mas só para tu entender todas as regras que a CVM traz em relação a fundos, elas têm um objetivo que está lá na própria situação de objetivos da CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Volta lá nas primeiras aulas que tu lembra, que é proteger o investidor. Então tem esse foco de proteger o investidor. Então, se eu vou reduzir a taxa de administração, eu estou fazendo um benefício para o investidor. Então eu não preciso chamar a Assembleia, é só reduzir e tudo certo. Então quer dizer que aumento da taxa de administração não é um benefício? Depende. Se eu entender ali que esse aumento vai trazer uma rentabilidade maior, um resultado melhor, também é um benefício. E às vezes é só reajuste, né? Você aí com certeza que trabalha registrado, tem o seu reajuste anual. Se trabalha em instituição financeira, tem o dissídio também, né? A convenção coletiva, onde você tem os reajustes e ali também é decidido esse aumento. Aqui o aumento tem que ser via AGE, Assembleia Geral Extraordinária. Alterar a política. O que é alterar a política? Lembra o fundo de investimento lá nas lâminas, né, no regulamento e na lâmina de informações essenciais, na lâmina também ali no resumo do fundo, tem ali qual que é a política de investimento dele. Olha, esse fundo de investimento, ele vai aplicar em títulos do Tesouro e uma parte aí em CDB de bancos de primeira linha, né, rating AA+, ou AAA, por exemplo, né? Mas agora eu quero mudar, eu quero aí aplicar em crédito privado um percentual aí de X%. Não está na política, eu quero alterar, eu preciso de uma Assembleia Geral Extraordinária para que os cotistas aprovem. Eu quero emitir novas cotas, lembra daquela nossa historinha, né? Eu tenho aqui um fundo de investimento com 100 cotas, cada cota custa R$10. Conforme esse fundo vai se valorizando, não é o aumento das cotas que você ganha, é o aumento no valor da sua cota. Sua cota que era 10, seu terreno que era 10, passa a valer 12, 14, 15, 18, 20, 25, 30 e assim por diante. Se eu quiser aí emitir novas cotas, olha só, o condomínio aqui o pessoal gosta, tem um pedaço de terreno ali, a gente pode aí emitir novas cotas, fazer novos terrenos. Vamos fazer? Então tem que passar também por uma Assembleia e a Assembleia Geral Extraordinária. E alterar o regulamento, mexer naquela regra principal lá da CVM 555, alterar o regulamento do fundo, preciso também de uma AGE, Assembleia Geral Extraordinária. Então lembra, AGO, demonstração contábil, uma vez por ano, AGE, toda e qualquer hora aí que eu precisar resolver alguns desses problemas. Para convocar uma AGE, eu preciso convocar aí com pelo menos 10 dias de antecedência. A AGO também eu tenho um prazo, normalmente é bem antes, né? Até porque eu tenho um prazo ali após o exercício contábil, fim do exercício contábil, 120 dias após. Normalmente eu convoco antes, eu mando documentação. Mas toda e qualquer assembleia tem que ser convocada com pelo menos 10 dias de antecedência para que todos os cotistas possam se manifestar e, se quiserem se fazer presente para questionar alguma coisa, também seja possível. Além do gestor ou do administrador, qualquer grupo com um ou mais cotistas que tenham 5% do fundo tem direito de chamar uma Assembleia Geral Extraordinária. Imagina o seguinte, você e mais uns amiguinhos ali, tem bastante cota do fundo, tem mais de 5%, tem 10%, 15%, 20%, mas o administrador não está fazendo um bom trabalho. O gestor bem meia boca, ou eu quero fazer algum tipo de alteração aí nessa ideia. E aí eu posso chamar uma Assembleia Geral Extraordinária com esse grupinho e dizer assim, ó, galera, vamos se reunir numa Assembleia Geral Extraordinária para discutir esse e esse assunto. Então isso também é possível, cuidado com essa pegadinha. Lá na sua prova normalmente cai esse tipo de questão. Te espero aí com o seu like e o seu comentário na próxima aula. Um abraço!